Eu realmente queria começar o ano com um vídeo mais pessoal, mais abstrato, e pensando se fazia algum sentido fazer um vídeo como esse, eu parei para refletir em como, de que maneiras a filosofia me influenciou nesses anos que eu a venho estudando, mais do que em conhecimento ou sabedoria, que são coisas genéricas e distantes e incertas. Eu acho que a filosofia me acrescentou mais no sentido da autenticidade e da eticidade. Como uma pessoa não religiosa, as ideias, os pensadores, as obras que eu estudei, com a minha interpretação e a minha experiência pessoal no mundo, ajudaram a formar minhas opiniões, meus valores e o modo que eu ajo na realidade, que é uma realidade intersubjetiva. Eu acho que essas duas coisas estão especificamente relacionadas ao contexto que a gente está vivendo agora. O ano virou e os últimos 2 anos foram difíceis para todos nós. Eu, infelizmente, estou entre aqueles que perderam pessoas queridas e a pandemia, todo esse período vai ficar marcado na nossa linha do tempo como um período muito sombrio, que também nos forçou a entrar em contato com os limites da humanidade diante da natureza, que é algo que é fácil de esquecer na era moderna, com todos os recursos que a gente tem, com toda a tecnologia que a gente desenvolveu. O Camus retrata isso muito bem em A Peste. É muito importante que a gente não embarque em um certo niilismo ou um cinismo, um pessimismo generalizado com tudo que aconteceu. A vida humana é marcada pela tragédia. Há milênios nós sabemos disso, então não há uma novidade nesse sentido. A questão é como nós agimos diante dessa realidade, diante do abismo. Eu encontrei muita resiliência na filosofia estoica e eu fiz vários vídeos sobre estoicismo aqui no canal. Os estoicos, assim como Nietzsche, de diferentes maneiras, defendiam a ideia do amor fati, que é amor ao destino, que é um amor a tudo que acontece na sua vida, independentemente se bom ou se ruim, mas uma afirmação absolutamente integral da sua experiência, e é algo que se faz muito oportuno nesse momento, ainda que seja um desafio, um imperativo provisório, pode ser muito benéfico, se não necessário. Agora que estamos saindo mais, estamos muito mais vacinados de maneira geral, eu acho que é importante a gente pensar nessas duas coisas, porque do lado da autenticidade, a gente continua vivendo num mundo muito preocupado com distrações, com aparências, com opiniões de pessoas que, como dizia Marco Aurélio nas suas meditações, não fizeram muita coisa para merecer o nosso respeito. Então, por que a gente se preocupa tanto com a opinião delas? E do lado da eticidade, eu acho que é muito importante a gente lembrar dos outros, lembrar do contexto do qual a gente está se recuperando e como que as outras pessoas e suas vidas afetam diretamente a nossa própria e vice-versa. Hegel defendia que a verdadeira eticidade está além da moralidade, digamos assim, né? Que seria, por exemplo, o que o Kant fez, propôs, ou que os testamentos bíblicos propõem, que vem uma série de regras que você segue. Ele fala, por exemplo, de Jesus Cristo como um ideal, como uma pessoa que era eticamente virtuoso e exemplar por ser espontaneamente ético, né? Por ser uma pessoa que não obedece às regras morais por serem regras, mas que na verdade escolhe espontaneamente reconhecer e amar ao próximo. Então é importante a gente levar em conta os outros nas coisas que a gente vai escolher fazer nessa nova realidade, com as coisas voltando a funcionar, as oportunidades voltando a surgir, ao mesmo tempo que acho que é importante uma orientação em direção a uma vida autêntica, a, não quero usar a palavra se reinventar, mas ser a pessoa que você realmente quer ser e fazer o que você realmente quer fazer e não se preocupar em viver uma vida de aparências para agradar outras pessoas. Em Assim Falou Zaratustra, Nietzsche conta a história de um profeta que foi para as montanhas, ficou 10 anos isolado e retornou à sociedade com a intenção de revolucioná-la, de apresentar a ela o novo homem, o super-homem ou o além do homem, o Übermensch, que vai substituir
o homem, tal como este substituiu o macaco. Mas ninguém estava interessado no além do homem, as pessoas estavam preocupadas com coisas menores, coisas mesquinhas, e o que ele encontrou foi, na verdade, uma série de últimos homens. Ele cometeu muitos erros, foi mudando a sua estratégia, as suas buscas, e o além do homem utópico se transformou no homem autêntico da experiência, que é algo que a gente encontra apenas trilhando diferentes caminhos, como faz Zaratustra ao longo da obra, que eu recomendo muito que você leia. É um bom momento para mergulhar mais na filosofia, buscar exemplos, recursos para fortalecer a sua autenticidade e a sua eticidade. E, por favor, fiquem à vontade para me zoar nos comentários por estar falando sobre Nietzsche com um enfeite de Natal ali no fundo. Na verdade não é de Natal, é mais uma coisa de Ano Novo que a minha família fez. Mas é isso, obrigado e até a próxima.